Fala pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar do CPC 02. Normalmente, quando a banca FCC coloca esse pronunciamento no edital, vai vir questão aí desse pronunciamento e acredito ali que é aquela questão para você calcular o ajuste acumulado de conversão, né? Então, pessoal, esse CPC 02, ele trata ali, né, das conversões, das operações, transações de moeda estrangeira e da conversão das demonstrações contábeis. Tá certo? Então, a gente tem que entender, são três coisas diferentes. Transação em moeda estrangeira. Transação em moeda estrangeira é você comprar, vender, tomar dinheiro emprestado e emprestar dinheiro em moeda estrangeira. Tá certo? Isso é uma transação em moeda estrangeira. Aí, pessoal, a transação em moeda estrangeira. Transação. Aí o que é que acontece nas transações em moeda estrangeira? O registro inicial, ó, a mensuração inicial, vai ser a taxa de câmbio lá da data da transação. A taxa de câmbio da data da transação. Certo? Então, se eu tomei um empréstimo, eu vou converter lá com taxa de câmbio da data da transação. Mensuração inicial. E a mensuração subsequente, a mensuração lá na data do balanço. Aí depende, essa mensuração subsequente. Se for, né, ativos monetários, né, não vou nem colocar ativos monetários, vou colocar itens monetários, certo? Se for itens monetários, fica com a taxa de câmbio de fechamento. Ah, essa taxa é a taxa lá nas demonstrações contábeis. Agora, se for itens não monetários, tipo, né, imobilizado, intangível, estoque, ó, via de regra, esses itens não monetários são mensurados pelo custo. Aí fica com a mesma taxa lá da data da transação, certo? Na data da transação. Agora, se esse item não monetário for mensurado a valor justo, vai ser a data que o valor justo for mensurado, certo? A taxa de câmbio da data que o valor justo for mensurado. Isso aqui são as transações em moeda estrangeira. Aí nós temos as operações. Operações. E aqui o que é que acontece? Aqui vai ter variação cambial nessas transações. A variação cambial dessas transações em moeda estrangeira vão ser reconhecidas no resultado. Ah, então vai ser uma despesa financeira ou uma receita financeira. Nós temos as operações em moeda estrangeira. Operação em moeda estrangeira, a empresa tem uma filial, uma sucursal, uma coligar, uma controlada lá no exterior. E aí, aquela empresa, em determinado momento, você tem uma participação na outra lá. Vamos supor 100% na outra. Aí, essa empresa você integralizou o capital lá, tem um capital de 100 mil dólares e o dólar era R$ 5. Aí isso vai ficar na empresa aqui com investimento de 500 mil. Aí o que é que pode acontecer? Essa empresa, vamos supor que passou. Se essa empresa tiver lucro, isso vai ser reconhecido como resultado com equivalência lá na investidora. Mas muitas vezes, vamos supor que passou e não teve nada. Só que no final, aquele capital de 100 mil, agora a taxa de câmbio é 6, houve uma variação cambial. Portanto, o valor do investimento aqui vai ser 600 mil. Aí você vai debitar investimento e creditar ajuste acumulado de conversão. Ah, então nas transações, a variação de cambial vai para o resultado. Nas operações em moeda estrangeira, a variação cambial, ela vai para essa conta ajuste acumulado de conversão. Certo? Aqui é transação, aqui é operação. Mas a gente também pode ter conversão das demonstrações contábeis em moeda estrangeira. Aí o pronunciamento diz, o que é a moeda funcional? É a moeda do ambiente principal que a entidade opera. Isso é moeda funcional. Moeda, né? Moeda, por exemplo, estrangeira, vai ser uma moeda diferente da moeda funcional. Isso é moeda estrangeira. E moeda de apresentação é a moeda que você tem que apresentar as demonstrações. Então, muitas vezes, você tem uma diferença. Você tem lá a moeda funcional, eu tenho um investimento lá fora, lá nos Estados Unidos, uma empresa brasileira, ela tem um investimento lá fora. Beleza. Moeda funcional,
dólar lá fora. Só que eu vou ter que converter para moeda de apresentação aqui no Brasil. Isso é conversão das demonstrações contábeis em moeda estrangeira. E na conversão das demonstrações contábeis em moeda estrangeira, você vai pegar o ativo, vai converter com a taxa de fechamento, certo? O passivo com a taxa de fechamento. Ah, tá certo. Aí, se eu pegar aqui o ativo com taxa de fechamento e o passivo com taxa de fechamento, eu já vou ter o UPL e o quê? O PL convertido. Beleza, eu já tenho o valor do PL convertido se eu pegar esse menos esse aqui. Mas quando eu vou converter o PL, aí se eu tiver o capital social, isso, pessoal, eu converto a taxa histórica. O lucro, que ali tem as receitas e despesa no lucro. Eu vou converter o lucro, a taxa, a receita e despesa, a taxa lá da data da transação. A receita e despesa, a taxa da data da transação. Mas só que isso aí eu teria, né, um trabalho muito grande, né? Receita e despesa, data da transação de receita e despesa. Aí, né, se não tiver variação, você vai fazer o lucro pela taxa média, certo? Só que aí você, olha só, eu converti ativo e passivo com a taxa de fechamento. Os itens do PL, eu fiz uma conversão com a taxa diferente da de fechamento. Esse negócio não vai bater. Não. É por isso que aí vai surgir o ajuste acumulado de conversão, que é justamente para fazer esse valor aqui bater com o valor do PL convertido através de ativo menos passivo. Tá certo? Então, na conversão das demonstrações contábeis, ativo, taxa de fechamento, passivo, taxa de fechamento, capital, taxa histórica e lucro é a taxa média do período. Tá certo? Então, vamos lá. Olha só. Então, transações é eu comprar, vender, tomar dinheiro emprestado e emprestar dinheiro. Isso aqui é uma transação, um empréstimo. Olha só, a companhia empréstimo obteve um empréstimo de 500 mil para ser pago integralmente. Um ano depois, não há incidência de juros sobre o empréstimo e a taxa da obtenção do empréstimo era, né, 2,65 por $1. Então, aqui eu vou ter um empréstimo e esse empréstimo, nessa data, ele está com um valor de 500 mil dólares, e quando isso aqui, 1/12 de 24, 500 mil dólares, certo? E esse empréstimo ele tem que ficar com 500 mil dólares, com que taxa de câmbio? Com a taxa lá da data. Reconhecimento inicial é a taxa da data da transação, 2,65. Então, esse valor desse empréstimo vai estar aqui com quanto? 2,65 vezes 500 mil. Ó, 500 mil vezes 2,65 vai dar um empréstimo aqui no valor de 1.325.000. Esse é o reconhecimento inicial. Ele disse em 31/12, ele fala ali o valor, com base nessas informações, em 31/12 de 2024. Então ele quer lá no final do período, 31/12 de 24, qual vai ser o valor apresentado no balanço. Então eu preciso dessa taxa aqui, dessa taxa nessa data. Ah, Silvio, ele me deu em 31/12, a taxa era 2,70, mas me deu uma taxa de câmbio média. Isso aqui não serve para nada, né? Me deu uma taxa de câmbio projetada, não serve para nada. Eu quero saber a taxa de câmbio lá naquela data. E foi quanto? Foi 2,70. Então esse empréstimo ele vai ficar com um valor de 5 milhões vezes 2,70, certo? 5 milhões vezes 2,70 vai estar aqui com um valor de 1.350.000. Essa vai ser a dívida. Aí ele quer justamente esse valor. Então vai ser 1.350.000 em 31/12 de 2014. Silvio, e como é que eu contabilizo essa diferença, essa variação? Então, eu tinha um empréstimo que a dívida era 1.325.000 e essa dívida passou a ser 1.350.000. Né? Ela aumentou em quanto? Em 25 mil. Foi. Isso aqui foi decorrente de quê? De uma variação do câmbio. Então, variação cambial. Boa, ruim, ruim. Então, variação cambial passiva de 25 mil. Tá certo? Então, essas transações, se você quisesse já calcular o valor da variação cambial passiva, seria 5 milhões vezes a diferença da taxa de câmbio.
2,70 menos 2,65, né? Aí a gente ia achar esse valor, tá certo? Então, nós temos ali, né, gabarito letra B, lembrando que isso aqui é uma transação em moeda estrangeira, ali empréstimo nós temos um item monetário, então ele é reconhecido inicialmente pela taxa da data da transação e a mensuração subsequente lá na data do balanço é a taxa de fechamento. E a variação cambial vai ser reconhecida no resultado. Variação cambial passiva, isso é uma espécie do gênero despesa financeira. Em, né, 15/12/2017, olha só, uma empresa realizou uma venda a prazo no valor total de $300 mil, sabendo que a taxa de câmbio era de R$ 3,00 em 31/12, era 3,50 e a taxa de câmbio média do mês era 3,2. A empresa reconheceu no mês de dezembro uma receita de vendas de... Então presta atenção, aqui nós vamos ter, né, quanto é que ela vai reconhecer. Eu vou ter aqui clientes, que é um item monetário, e receita de vendas, certo? As vendas você vai reconhecer pela taxa de câmbio lá. A taxa de câmbio no momento da venda era 3. 300 vezes 3, 300 mil vezes 3. Então eu vou ter aqui 900 mil de receita de vendas, tá certo? Reconhece 900 mil. Só que aqui nós vamos ter clientes. Clientes é um ativo monetário. E esse ativo monetário, eu reconheci ele 300 vezes 3, 900. Só que, como ele é um item monetário, isso é uma transação em moeda estrangeira, quando chegar lá na data do balanço, eu tenho que ver qual é o câmbio. E agora é 300 vezes quanto? Vezes 3,50. Então, o valor que você vai reconhecer em clientes agora, o saldo de clientes que inicialmente era 900 mil, quando chegar lá no final, lá na data do balanço, ele vai ser 300 vezes 3,50. 300 vezes 3,5 vai dar 1.050.000. Certo? Aí o que foi que aconteceu com clientes? Ele aumentou de 900 para 1.050.000. Foi. Então, clientes foi isso aqui, pra gente ver aqui, visualizar, fica melhor. Clientes, você tinha a receber 900 mil e depois passou porque o câmbio variou, isso foi bom. Você vai ter agora a receber 1.050.000. Então, essa conta aumentou em 150 mil. Isso foi decorrente de quê? De uma variação cambial. E essa variação cambial foi boa ou ruim? Foi boa, aumentou meu ativo. Então é uma variação cambial ativa. E isso é uma espécie do gênero receita financeira. Ô Silvio, quer dizer que com a variação cambial, quando é do passivo é ruim, quando é do ativo é boa? Não é assim não, né? Para aí que eu vou lhe dizer. A variação lá do passivo pode ser boa ou ruim. Se eu tenho uma dívida em dólar e o dólar valoriza, eu vou dever mais, é ruim. Mas se o dólar desvalorizar, eu vou dever menos, então é bom. Então, mesmo uma dívida lá em dólar pode ter uma variação boa, se o dólar desvalorizar. Aí eu vou dever menos. Se eu vou dever menos, vai ser receita financeira. É a mesma coisa aqui, a gente viu que o ativo aumentou, receita financeira. Mas eu tinha um valor a receber em dólar e esse dólar aumentou de 3 para 3,20. Se ele diminuísse, eu ia receber menos, seria despesa financeira, tá certo? Então, tanto lá no ativo quanto no passivo pode ser receita ou despesa financeira. Perfeito, atento a isso aí. Agora, esses tipos de questões, eu trouxe aqui, isso caíram aqui, né? Trouxe até mais de 2, 3 questões, que eu acredito que vai cair uma questão dessa aí na tua prova, não é? De vez em quando eles têm isso aqui no edital, eles cobram essa conversão das demonstrações contábeis em moeda estrangeira. E vamos entender aqui para a gente, receita de bolo aí, para você acertar esse negócio na prova. A companhia brasileira atua no mercado nacional e sua moeda, né, funcional é o real. Em 30 de 11 de 2015, a companhia brasileira constituiu a subsidiária Companhia Americana para atuar nos Estados Unidos e integralizou 100% do capital social no valor de $100 mil. A moeda funcional da Americana apresentou o seguinte, né? É o dólar e ela apresentou o seguinte balanço patrimonial, está ali em dólar.
As receitas e despesas ocorreram de maneira uniforme no mês. Então, por isso, para a gente converter o lucro, a gente utiliza essa taxa média que ele disse que receita e despesa foram de forma uniforme. Com base nessas informações, o saldo credor da conta ajuste acumulado de conversão apresentado no balanço da empresa. Então, pessoal, aqui é o seguinte, eu vou pegar, converter o ativo com a taxa de fechamento. A taxa de fechamento em 31/12/4. Então, o ativo ele vai ficar com 200 mil vezes 4, né, que vai dar 800 mil. O passivo, por sua vez, eu vou converter com a taxa também de fechamento, que é vezes 4. Então, eu vou ter ali 60 mil vezes 4, que vai dar 240 mil. Então, meu ativo convertido foi 800 mil, tá ali. Meu passivo já convertido foi 240. Então, se eu quiser o meu PL convertido, se eu pedisse o meu PL convertido, seria justamente o ativo convertido menos o passivo convertido. Então, o PL convertido com certeza vai ser 560 mil, certo? O PL convertido. Mas eu sei que o capital social, eu tenho que converter o capital social com a taxa média. E a taxa média foi quanto? A taxa média foi o capital social com a taxa histórica, 3,8. Capital social é com a taxa histórica. Né? Deixa eu colocar até mais para baixo aqui para ficar, né? Ó, 100 mil vezes 3,8, que vai dar 380 mil. O lucro, 40 mil, vai ser com a taxa média. Então, vai ser 40 mil vezes 3,9. Vai dar 156 mil. Então, se eu somar esses dois negócios aqui, ele não vai bater. Não vai bater com aquilo ali. Por que não vai bater? Porque eu converti a taxa diferente. Ativo e passivo foi taxa de fechamento. O capital, taxa histórica, e o lucro, a taxa média. Então, quando eu somei aqui, deu 536. Quando eu diminuí ativo e passivo convertido, 560. Então é aí que entra aquela figura também do ajuste acumulado de conversão, que vai ser o valor para fazer isso aqui fechar. 536 mais 24, aí bateu ali os 560 mil. Silvio, é fácil, mas eu vou dizer mais fácil ainda como é para você fazer. Se ele pedir só o ajuste acumulado de conversão, o que foi que provocou esse ajuste acumulado de conversão? Ativos e passivos ser convertido a uma taxa e capital e lucro ser convertido a outra taxa diferente, não foi? Foi. Então faz assim, ó, o capital, né? Qual era o valor do capital? 100 mil. Enquanto ativos e passivos foram convertidos com a taxa de 4, o capital foi convertido com a taxa de 3,8. Isso aqui dá 0,2 vezes 100. Isso aqui provocou uma variação de 20 mil. Certo. E o lucro? O lucro era quanto, Silvão? 40 mil. Ativos e passivos foi convertido em uma taxa de 4 e o lucro foi convertido em uma taxa de 3,9. 0,1 vezes 40 dá 4 mil. Então o ajuste acumulado de conversão foi 24 mil e foi ocasionado por isso aí. Então, se você quiser achar o ajuste acumulado de conversão, se acha de um jeito ou do outro. Me mata lá a questão, tá certo? Olha só, então ajuste acumulado de conversão, 24 mil, gabarito letra D. Agora aqui, você tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes eu tenho uma empresa A e uma empresa B, né? Aí esse ajuste acumulado de conversão foi nessa empresa B, 24 mil. Como a empresa tem 100%, se ele perguntasse esse ajuste acumulado na empresa A, ele ia ter uma participação de 100% nesses 24 mil. Mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele pode pedir lá na tua prova, mudar um pouquinho, pedir o ajuste acumulado de conversão na investidora e não ser 100%. Se não for 100%, eu tenho que aplicar o percentual nesse ajuste acumulado de conversão, tá certo? Então, portanto, letra D de dado. Questão 50. A empresa America Products Corporation atua nos Estados Unidos da América e sua moeda funcional é o dólar americano. Essa empresa é controlada da empresa brasileira Brasil Importados S.A., cuja moeda funcional é o real. O balanço patrimonial da America Products Corporation em 31/12
apresentava os seguintes saldos nas diversas contas com os valores expressos em dólar americano. O resultado líquido obtido em 2016 pela empresa após a conversão. Então, isso aqui já me deu o resultado após a conversão, né? Ah, certo. E a conta de reserva de lucro convertida também para reais. Então, ele já me deu aquelas contas ali do PL já convertidas. Eu não vou nem ter preocupação de converter o lucro e converter a reserva. As seguintes informações adicionais são conhecidas. Os estoques foram adquiridos em 30/11. Estoque, esse negócio, ele quis dizer isso para falar o capital. Porque estoque imobilizado, ele fica com a taxa lá, né? A gente vai converter ele com a taxa de fechamento ali, os ativos, né? Então, beleza. Aí ele quer saber, após a conversão do balanço da empresa América Produtos Corporation para reais o valor. Então, vamos converter aqui esse negócio. Então, eu tenho um ativo de 20 mil. O ativo, eu vou converter 20 mil. Aqui taxa, eu vou botar ali em cima. 20 mil, a taxa lá da época, né, de 2016. 4. 20 mil vezes 4, deu 80 mil. Inclusive igual até outra questão, o ativo. O passivo, ele me deu aqui quanto? Passivo circulante foi 6 e não circulante 3. Então, o passivo foi de 9 mil. E o passivo, qual é a taxa? Também de fechamento. 9 vezes 4, 36 mil. Então, isso aqui é o ativo convertido, isso é o passivo convertido. Então, se eu quero o PL já convertido, vai ser isso menos isso. O PL convertido vai dar 80 menos 36, 44 mil. Muitas vezes ele pede só isso aí, o PL convertido. Deixa eu ver. O total do ativo, né, após a conversão. Qual é o total do ativo convertido? 80 mil. Errado. O total do PL convertido, 37.400, não, o PL convertido foi 44 mil. 44 mil. Tá certo? Ah, Silvio, o ajuste acumulado de conversão. Como ele, né, me deu ali já aqueles valores, né, eu vou ter que calcular, converter ali o capital social. Eu não conseguiria fazer pelo aquele, né, método pegando a variação lá da reserva, porque ele já converteu ali, ele já me deu aquele valor. Então, eu vou ter aqui, pessoal, o PL, o capital social, vai ser 8 mil e vai ser convertido a que taxa? Ó, a taxa histórica, 31/12, a 2. Então, eu tenho aqui que vai ser convertido a 2. 8 mil vezes 2, eu vou ter aqui 16 mil, vai ser o capital convertido. A reserva de lucro, pessoal, ele já me deu já convertida, olha que beleza! Né? A reserva de lucro já convertida apresentava o valor de 4 mil. Então, a reserva de lucro já convertida. E no período, essa empresa teve um lucro, e ele já me deu já o lucro convertido. Né? O lucro convertido foi de quanto? Ó, o resultado líquido convertido foi de 6 mil. Certo? O lucro convertido foi de 6 mil, portanto, já está aqui, ó, 6 mil. Ah, então, esses negócios aqui vai me dar quanto? Vai me dar, ó, 26 mil. Mas o PL convertido é 44. Então ficou faltando um ajuste ali. E o ajuste vai ser em que conta? Naquela conta ajuste acumulado de conversão. Eu vou pegar, ver qual é o valor que eu vou somar aqui para dar os 44. Certo? Que não tem que ser? Tem que ser igual ao PL convertido. Então, 44 menos 16, ou menos 26, vai ficar faltando 18 mil. Então, eu vou ter um ajuste acumulado de conversão no valor de 18 mil. Ajuste acumulado de conversão, 18 mil. Portanto, né, gabarito aí, letra B de bola. Aí, duas, você já tá... Primeiro, quando vem assim, dói, né? Dói. Você, não sei o quê. Aí a segunda já fica melhor, quando vem a terceira, você nem sente mais, você já resolve de boa. Quer ver? Veja aí. Ó, a empresa Brasil Investe S.A., cuja moeda funcional é o real, é controladora da empresa Ronald Corporation, que atua nos Estados Unidos da América e tem como moeda funcional o dólar americano.
O balanço patrimonial da empresa Ronald Corporation, em 31/12, apresentava os seguintes saldos expressos em reais. O resultado líquido pela empresa após a conversão, já me deu o lucro após a conversão, e a conta de reservas, já também convertida, era aquilo ali. As seguintes informações adicionais foram conhecidas, né? Aí, beleza. Então, nós não temos. Após a conversão do balanço patrimonial da empresa Ronald Corporation para reais, Então, eu vou pegar aquela mesma coisinha. O ativo, né? O ativo aqui como está, né? Aqui embaixo. Eu vou converter esse ativo aqui, a taxa de fechamento. A taxa de fechamento foi tudo 4, né? Ó, então eu vou ter aqui 25.800 vezes 4. Então, 25.800 vezes 4 deu aqui, ó, 103.200 o ativo convertido. O passivo eu tenho 13.000. Então, o passivo vai ser 13.000 vezes 9, né, circulante, e 4. 13 vezes 4. Isso aqui vai dar 52.000, vai ser o passivo convertido. E aí, nós já vamos pegar o ativo menos o passivo convertido. Ativo convertido, 103.200. Menos o passivo convertido, eu vou ter o PL convertido. Então, o PL convertido vai ser 103.200 menos 52.000, que vai dar 51.200, vai ser o PL convertido. Então, muitas vezes já dá para você marcar aqui. Vamos lá. O total do ativo, após a conversão, o total do ativo foi 103.200 e não isso aqui. O PL convertido, ele diz que o PL convertido foi no nosso 51.200, ele disse que foi 39.300, portanto errado. Então errou. Agora vamos converter o resto. Capital social, eu vou converter com uma taxa de 3, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, o capital social vai ser 10.000 vezes 3. 10.000 vezes 3, 30.000. A reserva, ele já me deu convertida. A reserva, ele me falou aqui, a conta reserva de lucros convertida em reais para o saldo, né? Convertida para reais, apresentar 3.360. 3.360. E o lucro lá do período, a empresa oferia um lucro, o lucro também ele já me deu convertido, 5.940. 5.940. Então, pessoal, quando eu somar isso aqui, não vai bater com o PL convertido, vai ficar faltando o ajuste. Então, eu vou ter 30.000 mais 3.360 mais 5.940. Né? Deixa eu ver aqui, deu 39.300. Não está batendo com 51. Por quê? Porque falta aquela figura do ajuste acumulado de conversão. 39.300 menos 51.200. Então, vai ter um ajuste acumulado de conversão no valor de 11.900 é o ajuste acumulado de conversão. 11.900 é o ajuste acumulado de conversão. Portanto, letra E, o capital social convertido foi 10.000 vezes 3, portanto, 30.000. Tá certo? E não 40.000. E aqui também errado. Beleza? Fala aí. Esse assunto é fácil, né não? Você aprendeu para acertar a questão lá da prova? Transação em moeda estrangeira, conversão de demonstrações contábeis, normalmente é isso que deve cair lá na sua prova. Tá bom? A gente fica por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu!